Elizabeth já foi uma das maiores estrelas de Hollywood. Mas após os 50 anos, sua beleza desvaneceu-se, e ela só podia apresentar um programa de fitness na televisão. Durante um intervalo, Elizabeth foi usar o banheiro, mas o feminino estava em reparos. Então ela entrou no banheiro masculino. Lá, ouviu seu chefe, Harvey, entrar furioso. Ele disse que Elizabeth, uma atriz velha e acabada, sem popularidade, devia ser demitida. Zombou dela por ainda se achar a jovem de outrora e afirmou que a substituiria por uma garota jovem. As palavras cruéis de Harvey cortaram o coração de Elizabeth. Ela olhou no espelho e viu sua pele flácida. Apesar de se sentir injustiçada, nada pôde fazer. A caminho de casa, viu seus cartazes sendo retirados. Distraída, sofreu um acidente de carro. Felizmente, não se feriu gravemente, mas mesmo após escapar da morte, Elizabeth não conseguiu sorrir. Envelhecer a fazia sentir que a vida era pior que a morte. No hospital, um jovem enfermeiro a deteve, pressionou sua coluna e disse que ela era uma boa candidata. Então devolveu suas roupas. Ela não deu importância, mas ao sair, encontrou algo em seu bolso. Um bilhete enrolado em um pendrive com as palavras: "Isso mudou a minha vida." Naquele momento, Elizabeth encontrou Fred, um ex-colega de escola. Apesar de não serem mais jovens, Fred demonstrou afeição abertamente e sugeriu que mantivessem contato. Mais tarde, em seu apartamento vazio, a curiosidade de Elizabeth aumentou. Ela abriu o pendrive. Um vídeo explicava que, ao injetar uma droga chamada a substância, suas células se dividiriam e criariam outra versão de si mesma, mais jovem, bela e perfeita. Elizabeth achou que era absurdo e jogou o pendrive no lixo. Mas a natureza humana sempre cede à tentação. Mesmo com uma chance mínima, ela decidiu arriscar. Seguiu o endereço até um beco, onde uma porta se abriu revelando uma passagem secreta. Dentro, usou um número para abrir o armário 503. A primeira camada tinha um soro ativador de uso único para ela. A segunda, para um novo eu. A terceira, o soro de troca, a ser usado a cada 7 dias para trocar de corpo. E a última, o fluido nutritivo essencial para sobreviver. O aviso dizia: "Vocês são." Após breve hesitação, Elizabeth expulsei e injetou o soro ativador. Imediatamente, sentiu tontura e desmaiou. Suas costas contorceram-se, a pele se abriu e uma perna humana forçou sua saída, emergindo uma jovem deslumbrante. Sue, ela tinha todas as memórias de Elizabeth, mas seu corpo estava transformado. Ao ver sua figura magnífica, Sue sentiu-se satisfeita e costurou as costas de Elizabeth alimentando-a com nutrientes. Agora, Sue tinha 7 dias para viver naquele corpo jovem, mas subitamente sentiu tontura e sangue escorreu de seu nariz. Percebeu que não havia injetado o estabilizador 7 frascos, um por dia. Rapidamente, extraiu o estabilizador das costas de Elizabeth e injetou em si mesma, sentindo-se revigorada. Cheia de confiança, foi à emissão para um teste. A beleza de Sue cativou Harvey, que a contratou na hora, planejando torná-la uma superstar, com as memórias de Elizabeth. Sue ascendeu rapidamente, tornando-se a estrela mais brilhante da emissora. Diariamente, injetava uma dose de estabilizador e cuidava de Elizabeth. Uma semana depois, precisou trocar de volta. Relutante, usou a seringa de troca. O sangue fluiu entre elas, Sue desmaiou e Elizabeth reabriu os olhos. A dor nas costas era insuportável, mas ao ver sua versão jovem e inconsciente, julgou que valera a pena. Ao retornar à emissora, Harvey já havia empacotado seus pertences, ansioso para demiti-la, com a alegria estampada no rosto. Em seu corpo envelhecido, Elizabeth não sentia mais prazer em nada. Semanalmente um pacote era entregue, e ela arrastava-se por uma semana sem sentido, até Sue assumir. A vida de Sue era muito mais emocionante, e ela aproveitava plenamente seus 7 dias exclusivos. Porém, a visão de Elizabeth na banheira a perturbava, então quebrou a... Sue então arrastou Elizabeth para uma câmara escura. Substituiu seu retrato pelo próprio com o apoio total de Harvey. Sua fama cresceu rapidamente. Na 7ª noite, após o trabalho, convidou um jovem para seu apartamento. Mas a hora da troca chegou. Sua cabeça latejava e sangue jorrava de seu nariz.
Em pânico, correu para a câmara. Os estabilizadores de Elizabeth estavam acabados, mas a ganância de Sui a fez extrair uma dose extra do corpo de Elizabeth e injetar em si mesma. Revitalizada, decidiu sobreviver àquela noite. No 8º dia, após a troca, Elizabeth saiu da câmara e encontrou a casa em caos, com um capacete do jovem e um bilhete dizendo que ele voltaria em alguns dias para buscá-lo. Porém, Elizabeth notou algo errado. Seu dedo estava pálido. Ao despir-se, percebeu que Sui quebrara as regras, roubando o estabilizador extra na noite anterior. Ligou imediatamente para o fornecedor, perguntando se havia recuperação, mas disseram que o outro corpo roubara sua vitalidade e não havia cura. Furiou-se, questionando por que deveria pagar pelos erros de Sui, mas responderam: "Vocês são." Se o outro corpo mantivesse o equilíbrio, isso nunca teria acontecido. Ainda assim, ao ver Sui brilhando na TV, mais radiante que nunca, a inveja queimou seu coração. Posteriormente, ao buscar outro pacote, percebeu que estava sendo seguida. O perseguidor era o mesmo enfermeiro que recomendara a substância, mas agora envelhecido. O velho revelou ser a matriz, enquanto o enfermeiro jovem era seu outro corpo. Disse que seu único valor agora era manter a outra versão viva, mas o outro corpo devorava sua força vital. Elizabeth, horrorizada, fugiu, mas esbarrou no jovem que namorara Sui, diante da Elizabeth envelhecida. Ele teve pouca paciência, desequilibrando ainda mais. Para confortar sua alma solitária, procurou o contato de Fred, seu ex-colega, e decidiram encontrar-se. Elizabeth, encheu-se de esperança, arrumou-se lindamente e recuperou a confiança. Mas ao ver o rosto jovem e impecável de Sui, sentiu-se indigna. Retocou a maquiagem repetidamente, mas a imagem de Sui a assombrava. Quase enlouqueceu, abandonando o encontro com Fred. 7 dias depois, Elizabeth cumpriu a promessa e trocou com Sui. Porém, durante uma apresentação, um acidente ocorreu. Um caroço surgiu em seu quadril. Aterrorizada, pressionou-o para cima, até o umbigo, e meteu a mão, puxando para fora um pedaço de frango frito. Ao retornar ao palco, soube que seu programa fora cancelado. Mas Harvey surpreendeu-a, dizendo que os índices de audiência dispararam e Sui agora apresentaria o show de Ano Novo. A notícia extasiou Sui, mas também a tornou mais gananciosa. Em vez de seguir a regra dos 7 dias, extraiu 3 dias extras de estabilizador de Elizabeth, trocando apenas no 10º dia. Quando Elizabeth acordou e viu sua aparência, enlouqueceu completamente. Seu corpo semi-humano, semi-fantasmagórico, impedia até seus cuidados. Enquanto isso Sui, glamourosa, era o centro das atenções. No programa, Sui zombou do antigo programa de fitness de Elizabeth, chamando-o de ultrapassado, pois não pertenciam à mesma era. Isso enfureceu Elizabeth, invejosa da beleza roubada por Sui. Na troca seguinte, no 7º dia Sui encontrou o apartamento em caos. Era a fúria de Elizabeth. A partir daí, o ódio entre elas tornou-se irreconciliável. Enfurecida, Sui extraiu dezenas de tubos de estabilizador do corpo de Elizabeth, vivendo livremente por 3 meses, mas ainda não era suficiente. Ao tentar extrair mais, o estabilizador estava escuro e imprestável. Em pânico, ligou para o fornecedor, que disse ser irreversível. A única solução era trocar para, no chão, o soro de terminação inacabado. Sui percebeu que Elizabeth quisera eliminá-la. Apesar de serem eram 2 consciências. Naquele momento, Sui perdeu o controle. Com uma joelhada, arremessou Elizabeth pela sala. A frágil Elizabeth não resistiu e foi espancada até a morte. Mas, como era um corpo, sem a estabilidade de Elizabeth, Sui também não sobreviveria. Contudo, naquela noite era o show de Ano Novo, e ela queria morrer com glória. Entretanto, ao maquiar-se, começou a tossir, e horrorizada, um dente saltou, seguido de outros. Lembrou-se do soro ativador que sobrara em casa. Como se dividira de Elizabeth, talvez pudesse criar outro corpo. Fugiu rapidamente para ninguém viê-la naquele estado. Em casa, injetou o primeiro soro ativador em si mesma e desmaiou. Naquele momento, tornou-se a nova matriz. Mas não esperava que seu novo corpo fosse grotesco, esquecera que o soro ativador só podia ser usado uma vez. Dessa vez, o corpo que emergiu era uma fusão de Sui
e Elizabeth, dominado pela essência de Elizabeth. Ainda assim, pensou em comparecer ao grande show. Vestiu um vestido, colocou brincos, penteou seus poucos cabelos e colou o retrato de Elizabeth em seu rosto. Então, voltou ao palco. Todos pensaram que Sui preparava uma surpresa, mas, ante a expectativa do público, um monstro apareceu. A visão chocou a todos, deixando cicatrizes psicológicas na primeira fila. Em meio ao horror, ela explodiu no palco, restando apenas carne e sangue. Elizabeth poderia ter desfrutado tranquilamente seus anos crepusculares, mas, devido à ganância e vaidade, marchou direto para a destruição.